A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre convosco. Vamos iniciar a primeira aula, que é a eclesiologia. Antes eu queria que a gente orasse. Queria que orássemos juntos, não por nós mesmos, mas pelas pessoas que estão padecendo necessidades. No sábado, agora, o nosso Bira, nosso irmão e cooperador da Assembleia de Deus na Cidade Náutica, trabalha aqui no prédio. Ele nos revelou algo terrível. Conheceu uma pessoa que estava há 3 dias já sem comer, uma senhora e uma criança de 8 anos. Então, ele foi na casa dele, deu alguns alimentos e estava recolhendo alimentos aqui no prédio também. Louvado seja Deus. Queria orar por essas pessoas no Brasil que estão já padecendo necessidades de alimento. Sabemos que essa quarentena tem imposto algumas coisas. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome para sempre. Queremos juntos, Senhor, nessa hora, orar por todas as pessoas da nossa nação e de outras nações também. Te louvamos, Senhor Deus, pela tua vontade permissiva. O Senhor permitiu que esse vírus, saindo da China, infectou várias nações, incluindo a nossa. Sabemos que tu tem um propósito em tudo e te damos glórias por isso. Senhor, queremos nessa hora interceder pelas pessoas que estão passando necessidade, que não estão tendo o pão de cada dia, que estão com fome e não têm recursos financeiros. Deus querido, tenha compaixão. Pessoas que precisam comprar remédios, comida, tenha compaixão, meu Deus. Que o Senhor, de uma forma extraordinária, possa socorrer cada um, de norte a sul, de leste a oeste desse país, não só desse país, mas de toda a América. E não só da América, mas o continente africano. Senhor Deus, em nome de Jesus, tenha compaixão, abençoa as famílias que estão em todos esses dias em confinamento. Alguns já estão bastante irritadiços. Abençoa os relacionamentos. Guarda, protege. Pedimos, Senhor Deus, pela tua misericórdia, que haja o fim dessa epidemia, dessa peste. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos começar a nossa aula. Irmão Roger está online, deu a paz. Irmã Carmen deu a paz. Carmen Lúcia. Irmã Carmen Lúcia e irmão Roger Vieira. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Obrigado por estar conosco. Vamos fazer só um pequeno resumo de onde paramos. Nós vimos que a igreja, na Bíblia, ela tem 2 manifestações. A primeira é como uma igreja universal. Claro, não é aquela do Bispo Macedo, mas a igreja universal significa a igreja de todos os tempos. Alguns teólogos chamam de corpo místico de Cristo, ou seja, não é uma igreja com placa, não é uma igreja desse tempo presente, mas é uma igreja que começou com a igreja primitiva, se espalhou em toda a Ásia, chegou até a Espanha, e os tempos foram passando, veio perseguição, veio o Império Romano, veio a Inquisição Espanhola, a Inquisição da Idade Média, vieram vários movimentos e a igreja continuou viva, mesmo diante de muitos desafios. E um grande desafio que a igreja até hoje tem suportado é o desafio das heresias, dos desvios. Heresia significa desvio. Vamos estudar essa matéria. Então, essa é a igreja universal. Dos 114 vezes que o termo eclesia, igreja, é mencionado, 91 das vezes é referido como igreja local. Note, temos a igreja universal, que é a igreja em todos os tempos,
e temos a igreja local. A igreja local é a sua igreja, é a Assembleia de Deus, é a igreja presbiteriana, é a igreja batista, e essa igreja, que significa reunião, assembleia, ela, em tese, deveria ser de crentes professos, aqueles que nasceram de novo e estão lá para cultuar a Deus. Entretanto, Jesus já advertiu que o inimigo semearia o joio. Quando você pega o trigo e o joio, eles são parecidos. Entretanto, quando você aperta e eles crescem, você aperta o joio não tem conteúdo, diferente do trigo. Então é interessante que na igreja primitiva já houve uma manifestação do joio. Um casal chamado Safira e Ananias. Era um casal que não estava interessado na glória de Deus, mas talvez na própria glória. Eles viram Barnabé, também chamado José das Consolações. Consolações, o termo é o mesmo termo usado em João 17, Paracletos, né? E aquele homem era um levita, não tinha herança, mas tinha uma herdade, tinha uma propriedade, e viu que havia uma necessidade na igreja naquele tempo. E ele vendeu tudo e deu aos apóstolos, para que os apóstolos ali, que eram aqueles discípulos de Jesus, os primeiros, administrassem e suprissem a necessidade de quem necessitava. Então Safira e Ananias, vendo aquilo, eles também pegaram uma propriedade e venderam, retiveram uma tal parte dessa propriedade e falaram, olha, vendemos por tanto. Na verdade, eles estavam mentindo. E quem é o pai da mentira, não é mesmo? João 8,44 diz lá que o diabo é o pai da mentira. E a igreja estava se formando. E ali, então, houve um juízo sobre Ananias primeiro, depois Safira. E muitas vezes a gente fica pensando, puxa, mas quanta rigidez, né? Mas hoje eu tenho certeza de que quando chegar no juízo, nós seremos mais cobrados ainda. Por isso que temos que ter muito temor de Deus nesses dias que estamos vivendo. A igreja naquela época, tínhamos a igreja de Laodiceia, tínhamos as dos Tessalonicenses, tínhamos as dos Colossenses, tínhamos Tiatira, Esmirna, as da Ásia Menor, né? Mencionadas no Apocalipse, eram igrejas de fato. E lembrando que até então a igreja não tinha templo, elas se reuniam em casa, como era a igreja dos Colossenses, de Roma também. Esse negócio de se reunir em templo veio a partir do ano 328 depois de Constantino, que supostamente foi o primeiro papa e antes de morrer foi batizado no leito de morte. Ele era um imperador e já falamos há 2 aulas atrás a história dele, mas ali que começou a igreja a ir aos templos, né? E principalmente ao templo que era cultuado Deus Sol naquela época. Por isso que temos em inglês o Sunday, que significa dia do sol, que era o domingo, era o dia do culto ao Deus Sol. Muito bem, meus irmãos. A igreja, ela estava nas casas. Deus dava graça e diz Atos dos Apóstolos que Deus acrescentava a cada dia aqueles que haveriam de ser salvos. Eu acho isso interessante porque não era uma estratégia humana, mas era um mover de Deus, interessado em acrescentar àquela comunidade aqueles que haveriam de ser salvos. Muito bem. Não se tinha sardinhada, nem sorvetada, não se fazia tantos eventos, não é mesmo? Mas o próprio Deus ali, através da operação do Espírito Santo, convencia as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e ali eles iam se convertendo e iam herdando a vida eterna. Então, era algo diferente do que hoje nós temos. Aquelas pessoas que se convertiam, elas tinham absoluta convicção que elas estavam entregando-se à morte. Elas não tinham as suas vidas preciosas aos seus próprios olhos, porque sabia que havia uma rígida perseguição dos judeus, dos principais, dos sacerdotes, do Sinédrio instituído, que eram 70 homens santos,
que condenaram Jesus à morte e estavam perseguindo a igreja também. Mais tarde veio uma perseguição ferrenha do Império Romano. O imperador Tito perseguiu, Nero perseguiu, Diocleciano, um outro imperador que ia banir o cristianismo de todo jeito do império. Quem acabou foi o império, na verdade. E mesmo nesse ambiente, nesse cenário, a igreja crescia. E as pessoas se convertiam porque elas tinham uma necessidade de um Salvador. A pregação dessa igreja primeira, chamada igreja primitiva, era: Jesus é o Messias, a salvação e a volta de Jesus. Essas eram as três principais pregações. E vamos ver hoje que cada uma dessas igrejas, a de Colossos, a de Esmirna, a de Tessalônica, a de Corinto, elas não tinham, como hoje nós temos, a igreja presbiteriana, né, ou a igreja batista, ou a igreja Assembleia de Deus, e tantos nomes e sobrenomes, né, a igreja tem hoje. Antigamente era simplesmente a igreja de Roma, a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica, a igreja de Esmirna, de Laodiceia, e assim por diante. E essa igreja local de Laodiceia, ou de Esmirna, ou de Colossos, ela era autônoma. Ela administrava suas próprias atividades. Era um governo teocrático, o que significa que Deus mandava. E também era um sistema democrático. Louvado seja Deus. Esse sistema, eles estavam submissos a Jesus, aos ensinamentos dos apóstolos, e era cada uma dessas igrejas, novamente citando, Colossos, Tessalônica, Roma, Éfeso, cada uma dessas igrejas, ela era congregacional. Eles ali tinham um colegiado de homens que decidiam o que eles iriam fazer, baseado na doutrina dos apóstolos, que era a doutrina de Cristo. Também no Novo Testamento, essas igrejas, elas tinham essa ação. Vamos ver Atos 6, versículo 1 a 5. Se você puder achar aí, Atos 6, versículo de 1 a 5. A irmã Eurita está dando boa noite, glória a Deus. Euridice, boa noite, irmã. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho de estar conosco. Estamos em Atos 6, versículo 1 a 5. Diz assim: Ora, naqueles dias, escrevendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Muito bem, essa é o começo da igreja, da sua instituição. Aqui então, no versículo 1, nós vemos que estava crescendo o número de discípulos. Eu acho isso bonito. Muito mais do que crentes, temos que ser discípulos de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Discípulo é aquele que aprende. Eu não sei se você tem um costume, mas adote esse costume que é bom, chamar Jesus de mestre, porque ele está ensinando, e ele não cansa de ensinar. Aquele que tem ouvidos, que ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém. E é interessante que ali houve um descontentamento, uma murmuração entre aqueles que eram judeus, chamados aqui hebreus, com os gregos. Os gregos vieram do paganismo. E eles falavam assim: as viúvas dos judeus, dos hebreus, são assistidas e as nossas não são, tem alguma coisa errada.
existe aí talvez um privilégio por eles serem judeus e nós não. Então aquilo fez com que aquela ação fez que houvesse uma positiva reação. Eu creio que inspirado pelo Espírito Santo. Os 12, daí você pergunta, mas Judas não havia se enforcado e caído da forca e se arrebentado e abriu as entranhas dele? Sim, mas não se esqueça que lá no comecinho eles lançaram o Turim e o Tumim e elegeram Matias, então completou-se o número de 12, aqui não inclui o apóstolo Paulo ainda. Muito bem, então os 12, então aqueles 11 que ficaram e Matias, eles convocaram a igreja, a multidão, né, dos discípulos e disseram assim que não era razoável para eles estarem servindo à mesa. Eles iam escolher homens de boa reputação. Todos nós no cristianismo temos que ter testemunho, temos que ter boa reputação diante das pessoas. Que nenhum de nós seja acusado de ser adúltero, ou mentiroso, ou roubador, ou caluniador. Então lá tinha que ter boa reputação, tinham que ser homens cheios do Espírito Santo de Deus. Como é importante, ainda hoje eu lia o Evangelho de Mateus e lá eu vi aquelas viúvas que eram prudentes, estavam cheias do Espírito Santo de Deus, tinha a sua botija, a sua vida cheia do óleo do Espírito, enquanto que 5 eram imprudentes. Então não podia ser gente imprudente, tinha que ser gente cheia do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus nesses dias. E precisamos viver a fé cheios do Espírito Santo de Deus. Primeiro, porque é Ele que nos guia em toda a verdade. É Ele que vai nos convencendo do nosso pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos leva à oração. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que coisa linda! A Bíblia fala que não sabemos orar como convém. Ora, sabemos orar. Entretanto, não como convém. E aí entra Paracletos, e aí entra o Espírito Santo de Deus, orando com gemidos inexprimíveis. E Deus que sonda os corações dos santos, aleluia, atende esse clamor. Louvado seja o nome do Senhor pelo Espírito Santo. Tinham que ser pessoas cheias do Espírito Santo. Tinham que ter sabedoria. Não podiam ser tolos. O provérbio fala muito do sábio e do tolo, daquele que tem sabedoria e daquele que não tem. O tolo é aquele que não tem sabedoria e não se preocupa em buscá-la, em adquiri-la. O que adianta o homem ser cheio de dinheiro se não tem sabedoria? O que adianta o homem ter muitos diplomas na sua parede e não ter sabedoria? O que adianta o homem falar muitos idiomas e não ter sabedoria? Irmã Dulcinea, a paz do Senhor. Irmã Dulcinea, a paz do Senhor, obrigado por estar conosco, Deus abençoe. Então, nós vimos que esses homens foram constituídos, aqui a Bíblia fala importante negócio. Negócio aqui não negócio financeiro, uma atividade. Qual era a atividade? Atender as viúvas. Nós estamos querendo, com a graça de Deus, e queremos copiar os irmãos lá de Petrópolis, que eles estão, entre eles, a capelania de Petrópolis está se juntando e eles estão montando uma espécie de arrecadação de alimentos. Então tem pessoas que estão dando 5 quilos de arroz, outros estão dando café, outros estão dando ovos e tal. Por quê? Porque eles querem pegar esses alimentos e pôr na mão daquelas pessoas que não têm renda, que não têm atividade, que estão passando fome, como muitos aqui em São Vicente, talvez em Santos também, Cubatão, na Baixada, enfim, estão já nesse momento passando fome. Eu fiz uma oração rápida antes de começar, então a gente falou do Bira, nosso filho na fé que trabalha aqui no prédio, que é o zelador do prédio. Ele tem arrecadado alimentos aqui porque ele conheceu uma senhora que estava há 3 dias sem comer, juntamente com o seu netinho de 8 anos. É triste, a fome é triste, meus irmãos. Uma coisa é a gente jejuar, sabendo que após a gente entregar o nosso jejum, nós temos o que comer na geladeira.
E podemos escolher, não é mesmo? Outra coisa é não ter nada para comer. E passou-se um dia, e passou o segundo dia. 3 dias sem comer, dor na barriga, cabeça dói. Então, esses homens, eles estavam encarregados de arranjar recursos para aquelas viúvas que precisavam de ajuda. Como pessoas hoje precisam de ajuda, precisamos fazer alguma coisa juntos também. Então, minha esposa já está trabalhando com relação a gente fazer igual o Petrópolis está fazendo, e queira Deus que a gente consiga juntar o máximo de alimento possível para enviar para as pessoas que precisam comer. Amém. Muito bem. E os